Em relação a essa polêmica que está correndo em todo o Brasil, a partir do momento que o STF legalizou o sacrifício de animais em rituais religiosos, eu gostaria de fazer algumas considerações também sobre o tema e queria dizer que a gente não pode embarcar no sofisma de justificar um erro pelo outro. O fato de a nossa sociedade consumir carne de animais não justifica outras barbáries. Não quer dizer que abre precedente para a gente praticar outros tipos de maus tratos aos animais, como a caça, touradas, circos. Então, uma coisa não justifica a outra, um erro não justifica o outro. O sacrifício de animais em rituais religiosos era bastante comum na época dos hebreus, há mais de 2000 anos atrás. E com o passar do tempo, o judaísmo foi evoluindo até que essa prática hoje é bem mais rara. São poucos os momentos que eles realizam esse tipo de prática. Embora ainda exista o abate kosher, que eu também sou terminantemente contra. Para situar vocês, aqui no Brasil, o abate dos animais destinados ao consumo, como alimento, ele é precedido de um processo chamado insensibilização, que é basicamente você provocar um desmaio no animal, seja por uma pancada na cabeça, por um equipamento específico lá, seja por choque elétrico. Esse animal desmaia e depois de desmaiado é que eles vão lá e cortam os vasos sanguíneos do pescoço para o animal sangrar e se livrar do máximo possível de sangue, que o coração obviamente continua batendo, para ter uma carne de qualidade. Então o animal ele não assiste à própria morte. Mas existem algumas religiões, como o judaísmo e o islamismo, que por um entendimento equivocado de fisiologia, eles acham que você provocar insensibilização no animal vai provocar a morte dele antes de cortar os vasos, E como eles não podem consumir carne de animais mortos, nem carne com sangue, nada, eles determinaram que todos os animais destinados ao consumo deles tenham que ter os seus vasos cortados, ainda vivos. Então o animal ele assiste à própria degola. Então eu repudio realmente essa prática do kosher, do judeu, o halal muçulmano. É uma barbárie contra os animais e realmente, se for comparar com os sacrifícios religiosos das religiões aí de matriz africana que tem no Brasil, o impacto desse abate é muito maior, porque afinal são centenas de milhões de animais que são abatidos dessa forma cruel, em detrimento de milhares aí que são mortos em rituais religiosos. Mas a luta contra o kosher e o halal ainda é mais complicada, porque além do apelo religioso, além dos religiosos defenderem o seu ponto de vista, há ainda um lobby ainda mais forte que são das empresas que comercializam carnes. Essas pessoas envolvidas na cadeia de produção de carnes não vão abrir mão do seu mercado judeu e islâmico por conta do bem-estar animal, de a gente querer um abate humanitário para esses animais. Então, é uma coisa que eu acho que tem que ser pautada, mas eu na minha visão, acho que ainda está mais distante de a gente combater, conseguir mudar essa mentalidade por envolver dinheiro, do que propriamente a utilização dos animais em rituais religiosos. Dito isso, eu espero que tenha ficado bem claro para todos que eu não tenho preconceito nenhum contra nenhuma religião. Desde do judaísmo, que é uma religião bastante antiga, passando pelo islamismo e as
religiões de matriz africana, o próprio catolicismo também tem alguns costumes de consumir carnes de alguns tipos em datas marcantes do catolicismo, do cristianismo. Não tenho preconceito nenhum contra essas religiões, eu não quero que elas acabem, eu não quero que elas deixem de existir, não estou aqui propondo nenhum tipo de violência, de retaliação a essas religiões. Porque todas as religiões são boas, mas existem algumas que têm algumas práticas que a gente discorda, que a sociedade atual, a sociedade ocidental, a sociedade do século XXI já não aceita mais. O ritual de sacrifício, ele é uma pequenina parte dessas religiões. E elas não vão acabar a partir do momento que elas deixarem de praticar esse tipo de rituais. O candomblé, o judaísmo não vai acabar a partir do momento que eles deixarem os animais em paz. Elas são muito maiores do que isso. Compensação aos animais, essa mudança de atitude, essa mudança de tradições religiosas vai fazer bastante diferença. Outra consideração que eu gostaria de fazer é o artigo da Constituição da Liberdade Religiosa e suas liturgias, que eu acho muito válido, versus atitudes que ferem a nossa sociedade atual. Se a gente for pensar em situações extremas, como o sacrifício de crianças em nome lá de um ritual de magia negra. Teve um caso muito emblemático aqui no Paraná, há muitos anos atrás. O sacrifício de mulheres, como era costume na religião lá dos astecas. Ou mais recentemente a gente vê algumas religiões que entregam lá suas meninas, suas filhas, ainda impúberes, para casamento com homens já mais velhos. Isso tudo causa uma indignação e são coisas que nós aqui na sociedade brasileira não aceitaríamos. Não aceitamos, inclusive essas pessoas podem ser indiciadas criminalmente. Mas tudo isso já foi preceitos de religiões. Só que como a gente nesse momento está lidando com seres considerados por algumas pessoas inferiores, então, e ainda por cima são seres incapazes de se defender, não existe aí um ser que não seja nós, seres humanos, capaz de articular aí frases e palavras para poder dizer o que eles sentem, o que eles querem para si mesmos. Para esses seres, as pessoas acham que ainda é permitido você praticar esses rituais em nome de uma religião ou de um entretenimento, seja o motivo torpe qual for. Então, quando a Constituição, que prega lá que todo mundo tem direito à vida, então fazer qualquer tipo de violação da vida de uma pessoa em nome de religião aqui no Brasil é proibido. No mesmo artigo fala que a religião ela é livre aqui no nosso país, inclusive as suas liturgias, os seus rituais. E mais para frente, no artigo 255, fala que é vedada a prática, as práticas que causem sofrimento aos animais. Então dá para ver que existe um conflito aí, a religião versus o bem-estar dos animais. O que prevaleceu foi a religião. Será que é esse o caminho correto a seguir? Quando existe esse conflito, inclusive de ordenamento jurídico, eu acho que o que deveria prevalecer é o bom senso. Como eu falei, a religião ela não vai deixar de existir por conta da vedação de um tipo de ritual que eles praticam. Ela vai permanecer, só não vai mais praticar aquele tipo de coisa. Agora, para os animais, a vida deles depende disso. Então, eu acredito que o bom senso ele deveria pender a balança para o lado dos animais. Embora eu veja que
Algumas pessoas discordam disso. E para finalizar, eu diria assim, que se existe motivo para morrer, que seja pelo que já está vigente, por um costume que está extremamente arraigado entre nós, que é o consumo da carne. Então isso é uma coisa que vai demorar muitos anos para mudar dentro da nossa sociedade. Enquanto isso, os animais eles devem ser submetidos a um abate humanitário, se é que não é um contrassenso chamado de morte humanitária. É um abate em que seja reduzido ao máximo o sofrimento deles, que é através das técnicas de insensibilização, e não ele sendo degolado ali, ainda consciente, assistindo à própria morte. E ser banidos todos os tipos de morte por motivo torpe, seja ele religioso, por costumes, por tradições, cultura, né, que o pessoal fala, seja por diversão. Então, esses motivos de morte deveriam ser repensados pela sociedade, e se a gente já causa um sofrimento aos animais a partir do momento que a gente consome a carne deles, vamos deixá-los pelo menos protegidos contra essas mortes inúteis. Eu espero que eu tenha clareado algumas situações que eu vejo que estão gerando muita polêmica, e deixe seu comentário para que a gente possa enriquecer ainda mais esse debate.